Enquanto generais como Júlio César expandiam as fronteiras de Roma, conquistando a Gália e desafiando o mundo conhecido, uma guerra muito mais silenciosa e traiçoeira era travada no coração da própria cidade. Uma guerra sem legiões, sem campos de batalha ensanguentados. Era uma guerra combatida com ouro, promessas e sussurros nos becos escuros do fórum. O prêmio não era um novo território, mas o controle da própria alma da República. Esta é a história do crime que comprou um império antes mesmo que ele existisse. Um escândalo de proporções épicas, com um nome que ecoa através dos séculos como um aviso: o Crimen de Ambitu. A prática sistemática de fraude eleitoral que transformou o ideal de serviço público em um mercado de poder, afundando a República Romana em um abismo de ganância e traição. Para entender a magnitude desse escândalo, precisamos viajar no tempo, para os últimos 2 séculos da República Romana, um período de glória e caos. Roma não era uma democracia como a entendemos hoje, mas um sistema complexo de poder dividido. E se você gosta de história profunda, grandes batalhas e acontecimentos que moldaram o mundo em que vivemos hoje, já deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias épicas como esta. E escreva nos comentários: a história vive. Assim sabemos que você faz parte desta comunidade apaixonada pelo passado. A res publica, ou a coisa pública, era governada por magistrados eleitos, assembleias de cidadãos e, acima de tudo, pelo Senado. O Senado era o epicentro do poder. Composto pelas famílias mais antigas e ricas, era o guardião das tradições e o cérebro político de Roma. Mas o poder executivo estava nas mãos dos magistrados, eleitos anualmente. A carreira política era uma escada hierárquica e rigorosa, conhecida como cursus honorum. Um jovem aristocrata começaria como questor, cuidando das finanças, subiria para pretor, atuando como juiz, até finalmente alcançar o prêmio máximo, o consulado. Ser eleito cônsul era o ápice da ambição de todo nobre romano. Eram 2 cônsules governando por apenas 1 ano, um mecanismo projetado para evitar a tirania. Eles comandavam os exércitos, presidiam o Senado e detinham um poder imenso. Era o cargo mais próximo do poder real que a República permitia. O problema é que, à medida que Roma crescia, o prêmio se tornava cada vez mais valioso. A conquista de vastos territórios, da Espanha à Grécia, do norte da África à Ásia Menor, inundou Roma com uma riqueza inimaginável. Governar uma província após o mandato como magistrado tornou-se a oportunidade de uma vida para acumular fortunas colossais. O poder político não era mais apenas sobre honra e serviço, tornou-se um investimento com retornos astronômicos. E quando o prêmio é tão alto, alguns homens estão dispostos a pagar qualquer preço para ganhá-lo. O palco estava montado para que a ambição, a palavra da qual ambitus deriva, se transformasse em sua forma mais corrupta. O Crimen de Ambitu não era apenas um ato isolado de suborno. Era uma indústria, uma máquina complexa e bem oleada de compra e venda de poder. A palavra ambitus literalmente significa andar em volta, referindo-se ao costume dos candidatos de circular pelo fórum, apertando mãos e pedindo votos. Mas essa prática logo se degenerou em algo muito mais sinistro. No centro da fraude estava o candidatus, nomeado assim por causa da toga branca, branqueada com giz, que usava para se destacar na multidão. Mas a pureza da toga escondia a sujeira dos métodos. Para garantir a vitória, um candidato ambicioso precisava de uma equipe de especialistas em corrupção. Primeiro, ele contratava os intérpretes, negociadores que se encontravam com os líderes das várias tribos ou guildas de eleitores para acertar o preço do seu bloco de votos. Depois, entravam em cena os divisores, os homens que literalmente distribuíam o dinheiro. Eles eram os operadores de campo, garantindo que as moedas chegassem às mãos certas, muitas vezes em reuniões secretas ou sob o disfarce de associações e clubes. A fraude não parava no suborno direto. Candidatos patrocinavam banquetes extravagantes e jogos de gladiadores para milhares de pessoas, uma forma de compra de votos em massa disfarçada de generosidade pública. As promessas eram a moeda mais barata: cargos públicos,
contratos lucrativos, isenções fiscais, tudo era oferecido em troca de apoio. A escala era de tirar o fôlego. Em um caso notório, em 54 a.C., 2 candidatos chegaram a oferecer 10 milhões de sestércios a uma única centúria de votação para garantir sua vitória, uma fortuna espantosa. Para colocar isso em perspectiva, o salário anual de um legionário era de cerca de 900 sestércios. A política havia se tornado um leilão. Com a introdução do voto secreto, novas formas de fraude surgiram. Agentes conhecidos como rogadores eram pagos para preencher cédulas falsas ou para ficar perto das urnas e ajudar os eleitores a votar no candidato certo. Era um sistema desenhado para subverter a vontade do povo em cada etapa do processo. A eleição não era mais sobre quem era o mais qualificado, mas sobre quem tinha os cofres mais fundos e a menor quantidade de escrúpulos. O crime de Ambitu era apenas a porta de entrada para um sistema de corrupção que infectava todas as partes do corpo político romano. Pense nisso como um ciclo vicioso. Para ser eleito, um político se endividava maciçamente, pegando empréstimos com juros altíssimos de agiotas e banqueiros que eram, eles próprios, parte da elite senatorial. Uma vez eleito, sua primeira prioridade não era servir ao povo, mas pagar suas dívidas e recuperar seu investimento. E a melhor maneira de fazer isso era garantir o governo de uma província rica após seu mandato em Roma. É aqui que entra outro crime, o crimen repetundarum, o crime de extorsão. Um governador provincial tinha poder quase absoluto. Ele era o comandante militar, o juiz supremo e o coletor de impostos. Era uma oportunidade de ouro para enriquecer. Governadores inflacionavam impostos, confiscavam propriedades, exigiam presentes e vendiam sentenças judiciais. O caso de Caio Verres, governador da Sicília, é talvez o mais infame. Acusado pelo grande orador Cícero, Verres saqueou a ilha de forma tão sistemática que os sicilianos disseram que nem piratas ou exércitos inimigos haviam causado tanta destruição. Ele roubou obras de arte, estátuas de templos, grãos e fortunas pessoais, tudo para pagar suas campanhas eleitorais e construir um pé de meia para uma aposentadoria luxuosa. A corrupção não parava nas províncias. Em Roma, a apropriação indébita de fundos públicos, conhecida como crimen peculatus, era comum. O próprio Júlio César, por exemplo, financiou legiões adicionais com suas despesas privadas e com os despojos da Gália, mostrando como a riqueza pessoal e o poder militar estavam entrelaçados. Finalmente, havia o crimen majestatis, um crime vagamente definido de diminuir a majestade do povo romano. Originalmente destinado a punir traidores, tornou-se uma arma política usada por facções para eliminar rivais. O que emergiu foi um sistema onde a corrupção não era uma falha, mas uma característica. Os ideais republicanos de serviço, honra e equilíbrio de poder foram esvaziados por dentro, deixando apenas uma casca oca. O poder não era mais um dever a ser exercido em nome do Estado, mas um prêmio a ser conquistado, um botim a ser dividido entre os vitoriosos. O Senado, que deveria ser o bastião contra essa decadência, tornou-se seu principal facilitador. A corrupção não era apenas um problema moral, era um acelerador de violência. Ela despejou combustível nas chamas que acabariam por consumir a República. A história do fim da República Romana pode ser contada através de uma série de momentos em que a corrupção abriu caminho para o derramamento de sangue. Tudo começou, talvez, com os irmãos Graco no final do século II a.C. Tibério e Caio Graco viram a crescente desigualdade em Roma, pequenos agricultores perdendo suas terras para latifúndios de aristocratas ricos, e propuseram reformas. Eles não eram revolucionários querendo derrubar o sistema, mas reformadores tentando salvá-lo. A resposta da elite senatorial, cujos interesses financeiros estavam ameaçados, não foi o debate. Foi o assassinato. Tibério e, mais tarde, Caio, foram mortos por turbas orquestradas por senadores. Foi a primeira vez em séculos que a violência política explodiu nas ruas de Roma, quebrando um tabu fundamental. A lição foi brutal. Se o caminho da reforma estava bloqueado pela corrupção,
a violência se tornaria uma alternativa. Avançamos algumas décadas para Caio Mário e Lúcio Cornélio Sila. Suas rivalidades mergulharam Roma em sua primeira guerra civil em grande escala, o que permitiu que esses homens se tornassem tão poderosos. Exércitos. Mas não exércitos do Estado. Mário reformou o exército para permitir o alistamento de homens sem propriedades, prometendo-lhes terras e recompensas. De repente, a lealdade de um soldado não era mais para com o Senado e o povo de Roma, mas para com o general que lhe pagava e garantia sua aposentadoria. O exército se tornou uma ferramenta privada para ambições pessoais. Sila levou isso ao extremo, marchando com suas legiões sobre a própria Roma, um ato impensável, para tomar o poder. A República se tornou o campo de batalha pessoal de generais rivais. Essa tendência culminou na geração seguinte, com a formação do primeiro triunvirato, uma aliança informal e secreta entre os três homens mais poderosos de Roma: Pompeu, o grande general; Crasso, o homem mais rico de Roma; e um político em ascensão, ambicioso e profundamente endividado, chamado Júlio César. O triunvirato foi a expressão máxima do fracasso do sistema. Em vez de competir dentro das regras corruptas da República, eles decidiram contorná-las completamente. Era um acordo para dividir o poder do Estado entre si, usando sua riqueza, influência e exércitos para obter o que queriam. A corrupção eleitoral deu a César o consulado que ele precisava para obter o comando da Gália. A guerra na Gália deu-lhe a riqueza inacreditável do saque e a lealdade inabalável de um exército veterano. Quando o Senado, alarmado com seu poder crescente, ordenou que ele dissolvesse seu exército e voltasse a Roma como um cidadão comum para enfrentar processos judiciais, César se viu em uma encruzilhada. Ele sabia que sem a proteção de seu cargo e de seu exército, seus inimigos em Roma o destruiriam. Sua decisão, em 49 a.C., de cruzar o rio Rubicão com suas legiões, pronunciando a famosa frase Alia e Acta Est, a sorte está lançada, não foi apenas um ato de rebelião. Foi o resultado lógico de um sistema que havia substituído a lei pela força e o debate pelo suborno. O crime de Ambitu havia criado uma classe de homens tão poderosos e tão acima da lei que a única maneira de os resolver era através da guerra civil. As décadas que se seguiram à travessia do Rubicão por César foram as mais sangrentas da história de Roma. O que se seguiu foi uma cascata de guerras civis que varreu o mundo mediterrâneo. Primeiro, César contra Pompeu. Depois, após o assassinato de César, seus herdeiros contra os assassinos. E, finalmente, a última guerra civil, entre Marco Antônio e Otaviano, pelo prêmio final, o domínio absoluto sobre os restos da República. Durante todo esse tempo, as instituições que deveriam ter impedido esse colapso estavam paralisadas. O Senado, que outrora desafiava reis e comandava impérios, agora era pouco mais que um carimbo para quem quer que controlasse Roma com suas legiões. Seus membros mudavam de lado conforme os ventos da fortuna sopravam, tentando se agarrar ao poder e à riqueza. Os tribunais eram impotentes. Como se poderia processar um homem que comandava 10 legiões? A lei tornou-se subserviente à espada. O povo de Roma, por sua vez, estava cansado e cínico. Décadas de instabilidade, violência e derramamento de sangue haviam exaurido sua vontade de lutar pela República. Para muitos, a promessa de paz e estabilidade, mesmo sob o governo de um único homem, parecia mais atraente do que liberdade caótica e corrupta que haviam conhecido. O crime de Ambitu e a cultura de corrupção que ele gerou haviam criado um vácuo de poder moral. Ele produziu homens que acreditavam que o poder era algo a ser comprado, não uma responsabilidade. Ao minar a confiança nas eleições, nas leis e nos líderes, a corrupção deixou a República indefesa, uma casca vazia, pronta para ser ocupada por um novo tipo de regime. Quando a poeira da última guerra civil baixou, um homem emergiu vitorioso, Otaviano, sobrinho neto de César. Ele habilmente restauraria a aparência da República, mas concentraria todo o poder real em suas próprias mãos. Ele se tornaria Augusto, o primeiro imperador romano. O ciclo estava completo.
A ganância que alimentou a compra de votos no fórum havia, no final, custado à República sua própria existência. A ascensão de Augusto trouxe a paz, a Pax Romana, mas foi a paz de um cemitério. A vibrante, caótica e corrupta vida política da República estava morta. 54 As eleições para os altos cargos tornaram-se uma formalidade, com o imperador simplesmente recomendando o único candidato viável. O crimen de Ambitu tornou-se obsoleto, não porque Roma se tornou mais virtuosa, mas porque não havia mais eleições significativas para comprar. O poder não fluía mais das assembleias, mas do palácio do imperador. Olhando para trás, fica claro que a República Romana não foi conquistada por hordas bárbaras. Ela foi vendida, peça por peça, nos corredores do poder. O crimen de Ambitu foi mais do que apenas uma série de crimes. Foi um sintoma de uma doença mortal, a crença de que tudo, até mesmo o Estado, tinha um preço. Foi a transformação do serviço público em empresa privada, do cidadão em cliente e do voto em mercadoria. A história do maior escândalo de corrupção de Roma é um eco poderoso que ressoa através dos milênios. É um lembrete sombrio de que as maiores ameaças a uma nação muitas vezes não vêm de fora, mas de dentro. É uma lição sobre a fragilidade das instituições e sobre o perigo de permitir que a ganância e a ambição se sobreponham ao bem comum. A República Romana não caiu apenas por causa de espadas e legiões. Ela foi corroída por dentro, uma moeda de ouro de cada vez. O que mais te chocou nesta história de ganância e poder? A escala da corrupção ou as violentas consequências? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você, como nós, é fascinado pelos bastidores sombrios da história, não se esqueça de deixar o seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo essas histórias à luz e a garantir que os ecos do fórum não sejam esquecidos. No próximo episódio vamos entender como Clístenes usou a liberdade para controlar um povo. Você acha que a democracia nasceu apenas do nobre desejo de liberdade do povo? Prepare-se para questionar tudo o que aprendeu nos livros de história. Descubra os bastidores implacáveis da política ateniense e entenda como um único homem virou toda a sociedade de cabeça para baixo sob a ilusão do poder popular. Neste episódio, desvendamos a verdadeira história de Clístenes, o aristocrata astuto que usou a promessa de igualdade para reestruturar a sociedade, quebrar alianças antigas de sangue e criar a máquina de controle mais engenhosa da antiguidade. Clique no vídeo e venha desvendar esse enigma histórico com a gente.